Da cidade de São Paulo, porque aqui em São Paulo, mais de 160 mil pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, de programas sociais, têm acesso a alimentos mais em conta, por meio de um lugar chamado Armazém Solidário. Vamos então contigo, Estevão Limana, nos conte tudo, por favor, sobre esse projeto. Conto sim, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Live CNN. A gente está nessa estrutura, fica na zona sul de São Paulo, no bairro Jardim Ângela, uma estrutura grande e com bastante oferta de alimentos com preços muito em contas, descontos de entre 30% a 50%. Essa que é uma estrutura para beneficiar aquelas pessoas que são contempladas pelo CAD Único e que, é claro, estão em situação de vulnerabilidade para melhorar a qualidade alimentar e poder fazer as compras. Então, essa é a 7ª estrutura do município de São Paulo, vai beneficiar a região aqui que tem 700 mil pessoas, mas cerca de 160 mil cadastradas, para poder auxiliar e melhorar a segurança alimentar, lembrando que também fomenta a agricultura familiar, já que as hortaliças, os legumes, as frutas são compradas por meio dos agricultores que são aqui da região, então é todo um ecossistema econômico bastante sustentável. Com isso, eu estou aqui com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que está ao vivo com a gente, inclusive na programação da CNN. Prefeito, bom dia. Queria que o senhor pudesse falar para nós o que as pessoas podem aguardar de estruturas como essas do Armazém Solidário que foi inaugurado hoje aqui. Olha, primeiro, uma alegria, prazer estar aqui com vocês da CNN. Obrigado, Estevão. Esse é o 7º Armazém Solidário que a gente inaugura na cidade de São Paulo. Na campanha eu havia falado que abriria mais 10 armazéns solidários. Então eu já entrego o primeiro, vou entregar mais 9. Como você falou muito bem, é para quem está no CAD Único, né? A prefeitura não quer fazer os seus mercados, armazéns para poder concorrer ou prejudicar os pequenos comerciantes, mas para atender as pessoas mais vulneráveis. Então quem está no CAD Único aqui da cidade de São Paulo pode vir aqui comprar produtos alimentícios, de higiene, de limpeza, com um valor muito mais barato. Por quê? A prefeitura, dentro do seu programa de segurança alimentar, tem as ações, distribuição de 7 mil cestas básicas por dia, tem o Cozinha Escola, 65 pontos na cidade, que distribui cada local desses 400 refeições para as pessoas mais vulneráveis dentro das comunidades. Nós temos um trabalho muito importante com o governo do estado, que é o Bom Prato paulistano. E aqui, só para vocês terem ideia, posso pegar aqui um exemplo, Estevão? Por favor. Dá um exemplo aqui, pegar, por exemplo, a batata. No mercado, a batata está R$ 9,43. Aqui no Armazém Solidário, R$ 1,49. E por que uma batata de qualidade como essa pode ser comprado para as pessoas mais pobres aqui da cidade por um preço tão barato? Porque nós fizemos aquisição direto do produtor da batata. Então, nesses 7 armazéns solidários que a gente tem e dos que a gente vai abrir, nós vamos ter esses produtos de muita qualidade. E tem, por exemplo, produtos aqui, pegar aqui o óleo, né? Você pega o óleo Lisa, no mercado R$ 9,99 e aqui R$ 5,99. Também, por exemplo, o feijão, aqui é o feijão Camil, no mercado R$ 7,47, aqui R$ 4,99. E o Estevão falou muito bem que são os produtos que vêm da agricultura familiar. Nós temos 800 produtores familiares aqui na cidade de São Paulo, que são acompanhados pela prefeitura, que tem produtos orgânicos que a gente faz aquisição e vende aqui no Armazém Solidário. Eu queria dar um outro destaque, porque criou muita polêmica um tempo atrás, sobre o ovo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, olha que interessante, a cartela de 20 ovos no mercado custa R$ 21,90 e aqui no Armazém Solidário R$ 8,99. Então a gente tem produtos alimentícios, de higiene, de limpeza, dentro do nosso programa de segurança alimentar, que a pessoa vê que ela compra carne, verdura, fruta, sabão em pó, detergente, pasta de dente, tudo mais barato, com 30% a 50% de desconto na média, e leva produto de qualidade. A gente vai cuidando das pessoas mais vulneráveis, principalmente nessas regiões onde a gente tem o maior número de pessoas no CAD Único, como é o caso aqui de Emboimirim, no bairro do Jardim Ângela. Prefeito, é claro que a gente acompanha as situações aqui do município, mas é importante também nós trazermos alguns outros assuntos para a conversa, porque o senhor, como prefeito de São Paulo, a sua opinião é bastante importante e a avaliação. E nós estamos aí em meio ao início do tarifaço aqui no Brasil, né, que começou ontem. Eu queria saber que tipo de impacto isso pode trazer para São Paulo e como que o senhor avalia a gestão que é feita nessas possíveis negociações com os americanos. Olha, primeiro a gente viu, antes de ontem, o presidente Lula num discurso falando novamente de poder trabalhar para tirar o dólar, né, como uma moeda referência no mercado internacional. A gente já sabe o que causou isso, essa fúria dos Estados Unidos, porque realmente do BRICS, só o Brasil
Só o Brasil, né, que representa 1% de tudo que é comercializado ali, foi fazer uma defesa dessa. A gente não teve a China falando disso, não tivemos a Índia falando disso, não tivemos a Rússia falando disso, só o Brasil. Para quê? Totalmente desnecessário. E aí quem acaba pagando a conta? Os produtores, os empreendedores que produzem e exportam para os Estados Unidos e numa cadeia prejudicando a população. Porque na cidade de São Paulo, quando você tem a exportação de um produto, lógico, você tem ali ao redor, no entorno, toda uma cadeia de pessoas na área de prestação de serviço, que é o grande forte da cidade de São Paulo, atuando. Então a gente espera, né, que tenha aí um pouco de sensibilidade, que as coisas se acalmem, que o governo federal não fique mais nesse discurso para poder tirar o foco do problema do IOF, que foi um imposto que foi criado de forma ilegal, que a Câmara dos Deputados fez a suspensão dessa cobrança, porque você não pode fazer IOF para arrecadação, e está escrito lá, inclusive no documento do governo federal, que era para arrecadação, porque constava da arrecadação, e também do roubo do INSS. Nós estamos aqui numa região periférica. Foram as pessoas mais pobres, mais humildes que foram atacadas. Então não está se falando mais do roubo do INSS, não tem ninguém preso, não tem ninguém com tornozeleira, ninguém fala mais do roubo do INSS que tirou dos nossos velhinhos ali o seu recurso, e ninguém está falando do IOF, que foi mais um imposto que o governo federal impôs à população. Agora fica focando nesse assunto, que é importante, mas que poderia trazer ideias focado na solução e não trazer mais conflitos. Elisa vai fazer uma pergunta para o senhor, prefeito. Prefeito, excelente Elisa, que nós possamos ter a sua presença, que ainda mais falando algo do social, baratear alimento. A nossa população precisa demais disso. Então, que a gente tenha a expansão desse projeto, né, desse produto colocado em prática para a população vulnerável. Eu vou aproveitar aqui o assunto do tarifaço, que é tão importante, né? Quando a gente vê a carta de Donald Trump, ele é bastante enfático no primeiro parágrafo na defesa a Jair Bolsonaro. Eu quero também ouvir o senhor, por favor, porque a gente já escutou algumas vezes o próprio Eduardo Bolsonaro dizer que o Trump não vai recuar da tarifa se não ocorrer a anistia ampla e restrita. Como é que separa tudo isso, né? Porque também os BRICS, eles são uma pedra no sapato dos Estados Unidos, mas a política está pautando tudo isso. E por causa da política, a gente tem ali um resultado que é ruim para os empresários, inclusive aqui na cidade de São Paulo. O senhor tem acompanhado como é que esses empresários estão se conectando com os Estados Unidos para tentar tirar, inclusive, essa resistência grande da política, né, e da luta de assuntos que provavelmente não serão pautados no Congresso? Olha, Elisa, as coisas, em hipótese alguma, podem se confundir. Eu, obviamente, prefeito eleito da cidade de São Paulo, a minha obrigação, a minha função número 1, e aquilo que está dentro do meu coração, é defender a população, defender a geração de emprego e renda, defender os interesses da cidade de São Paulo, como é de cada governador. Então, eu creio que essas coisas não devem se misturar. Uma questão é comercial, porque os Estados Unidos vai defender lá o seu mercado e o Brasil tem que defender o seu, e é por isso que eu tenho falado constantemente de que a Câmara de Comércio, o Brasil e os Estados Unidos têm uma atuação importante. As empresas que estão nos Estados Unidos que compram do Brasil têm uma atuação importante para poder fazer com que seja revertido, tanto é que muitos itens foram revertidos desse tarifaço. Então a gente vive nesse momento que acaba se conturbando uma questão política com uma questão econômica e que fala da vida das pessoas. Em hipótese alguma, tudo aquilo que vai interferir na qualidade de vida das pessoas, na geração de emprego e renda, a gente pode deixar que seja contaminado. Esse assunto acho que tem que ser tratado pelo governo federal, né? Infelizmente o Trump falou que estava aguardando ou que atenderia uma ligação do presidente Lula e ele não o fez, disse que vai mandar jabuticaba, não sei o quê. É um tema muito sério que a gente precisa tratar com a seriedade que precisa para esse tema. Então, eu acho que quando o governo federal sentar à mesa, colocar ali as questões de interesse do Brasil, colocar a questão dos interesses comerciais de uma forma correta, séria, sem misturar essas narrativas políticas, a gente vai conseguir avançar, porque existe um interesse comum. Existe o interesse do Brasil comprar muitos produtos dos Estados Unidos. Existe o interesse dos Estados Unidos comprar muitos produtos do Brasil, né? E nós estamos aqui no estado que representa aí em torno de 26% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, é um interesse muito grande do estado e da cidade de São Paulo para que isso possa ser solucionado. Eu só faço aqui mais uma colocação de que é preciso separar essa questão política. Prefeito Ricardo Nunes, obrigado muito pela sua participação aqui com a gente ao vivo no Live CNN. Elisa, voltamos com você aí na programação.
Estevão, obrigada, hein? Obrigada, prefeito, pela entrevista. E aproveite aí, hein, Estevão, pelo menos para pesquisar os produtos, né? Porque comprar mesmo é só para quem está no cadastro, no CadÚnico e tem acesso a esses valores. A pena, viu? Mas tá barato, hein? Dá vontade de comprar também. Obrigada, muito obrigada. Obrigada ao prefeito.